O minério de ferro é um conjunto de materiais rico no elemento químico ferro e é também encontrado em rochas. Ele é usado principalmente na indústria de base, mineradoras, madeireiras e petrolíferas, por exemplo, que é a que mais precisa do minério de ferro para os seus procedimentos, visto que o ferro é considerado como um importante componente, uma matéria-prima para muitas linhas de produção. O setor da siderurgia é o que mais utiliza esse minério para a fabricação de aço, que por sua vez é usado na produção de automóveis, como carros, navios, aviões, entre outros, em estruturas civis, nas máquinas e nos eletrodomésticos em geral. Levados através do Porto de Vitória, Itaguaí e Itaqui, por exemplo, o minério de ferro é um dos principais granéis exportados pelo Brasil, o que influencia diretamente na economia brasileira. Mas além desses, o Porto de Tubarão, aqui no Espírito Santo, e o Porto de Madeira, em São Luís, são alguns dos portos mais importantes quando diz respeito a minério de ferro. O Porto de Tubarão é um dos maiores exportadores de minério de ferro e pelotas do mundo, sendo responsável por cerca de 1/3 da exportação de minério da Vale. Só de minério de ferro são exportadas mais de 150 milhões de toneladas por ano no porto em enormes navios, como por exemplo do Vale Max, um dos maiores mineraleiros do mundo. Já o Porto de Madeira é o terceiro porto graneleiro com maior movimentação de carga do mundo, tendo exportado 168 milhões de toneladas de minério de ferro em 2017. A mineração por si só já representa uma enorme influência na economia brasileira, gerando empregos direta e indiretamente. E o minério de ferro possui também uma grande responsabilidade econômica, contribuindo fortemente na balança comercial das exportações de minérios. Ele ajuda a alavancar o bom desempenho desse mercado, representando sozinho 8,82% do total das exportações brasileiras, atrás apenas da soja. Com essa pandemia que estamos vivendo agora, a movimentação do minério de ferro, devido à redução do trabalho nas minas, iniciou tendo um impacto com a produção abaixo da estimativa para 2020. Porém, segue melhorando, já que a movimentação desse granel, principalmente em zona portuária, é em grande parte automatizada, e as áreas de trabalho manual estão sendo monitoradas e seguindo as ordens da OMS. O minério de ferro percorre um grande caminho para ir do trem até o navio, demandando de uma logística de transporte complexa para evitar poluir o meio ambiente durante a movimentação. Esse granel oferece um risco de poluição ao meio ambiente, exigindo um cuidado especial durante a movimentação. Uma maneira de diminuir a quantidade de poeira que é liberada durante todo o processo de movimentação é o supressor de pó, que misturado à água ajuda a concretizar o material, evitando assim que o ferro seja particulado para a atmosfera. Uma outra maneira é utilizar mecanismos de transporte fechado, como por exemplo a correia transportadora fechada. Os equipamentos portuários utilizados na operação do minério de ferro são carregadores de navio, guindastes elétricos, sistemas de correia transportadora, empilhadeiras, viradores de vagões e sistema de descarga por gravidade. Sua forma de armazenamento pode ser feita em silos ou em pilhas, sendo pilhas o método mais utilizado por ter a vantagem de estocar mais material por mais tempo e menos gastos. Deve-se ter em mente alguns detalhes, como a perecibilidade e a granulometria do material, para futuramente evitar perdas, seja pelo calor, vento ou chuva. O minério pode também precisar de cuidados especiais no pátio, ou, em casos complementares, no cobrimento das pilhas. O ângulo de repouso do minério de ferro é de 37 a 40 graus, sendo um ângulo considerado alto. Na carga, o rechego deve ser feito de forma a espalhar ao máximo o minério pelo porão, pois ele tende a se concentrar mais ao meio, o que causa uma má distribuição de piso. Na descarga, o rechego é utilizado para juntar no meio os minérios que ficaram na parte mais baixa da pilha e nos cantos do porão, de forma a deixar acessível para o grebe recolher. Assim, percebemos que o minério de ferro é um granel de extrema importância para os diversos setores do mundo. Entretanto, existem vários outros, cada um com a sua especificação própria. Bom, esse foi o nosso trabalho sobre o minério. Esperamos que tenham gostado dessa resumida explicação sobre uma coisa tão abundante em nosso país.